Certo. Então, pessoal, boas-vindas ao professor convidado da mesa temática do Centro de Tecnologia, o professor Sérgio Inácio Gomes, que está aqui conosco hoje. Ele já é um velho conhecido, né, aqui do pessoal da UEM, muitos já conhecem, e hoje ele retorna aqui para discutir com a gente um assunto que é o tema principal do evento, né, do 30º EAIC, já temos 30 anos, né, de EAIC, e boas-vindas também aos professores e aos alunos, né, que fazem, de fato, esse evento, nesse primeiro dia do 30º EAIC. Então, como protocolo, pessoal, só para a gente se organizar, eu peço que vocês deixem, como vocês já estão acostumados, né, deixem o microfone desligado, e caso vocês queiram pedir a palavra, ou façam pelo chat, ou levantem a mão, e aguardem a palavra ser concedida, para poder organizar, né? E se eu não visualizar como mediador, se o Antônio não visualizar, se a gente realmente não conseguir, o Moacir está aqui com a gente, da Conset, da empresa que está organizando o evento, e ele pode ajudar a gente nesses detalhes ali. Aliás, muito obrigado, Moacir, a Conset inteira, né, pela organização do evento. Não é fácil organizar um evento assim com tantos detalhes virtuais, né? É realmente link sem fim, um mundo completamente diferente do que a gente vivia há uns 2 anos atrás, pelo menos não tão denso era assim, né? E muito atencioso, muito competente, eficiente, e muito obrigado, então, por todo esse suporte que vocês têm nos dado aqui nesse segundo EAIC, né? É a segunda vez que ele é online, ano passado já foi, e hoje, e esse ano também. Então, eu não me apresentei, para alguns que não me conhecem, certamente, meu nome é Rafael, eu sou do Departamento de Engenharia Química, e meu curso é Engenharia Elétrica, estamos incubados nesse departamento, eu represento o CTC no CABIC, que é o Conselho, né, de Bolsas de Iniciação Científica, junto com a professora Franciele, junto com o professor Antônio, que está aqui com a gente nessa chamada, né, da Engenharia de Alimentos, a professora Franciele lá da produção. O professor Sérgio, ele vem do IFPR, atualmente vem do IFPR de Paranavaí. E ele teve passagem aqui na UEM recentemente, né, e tem larga experiência no setor de energia elétrica. Foi a maior parte da atuação da vida profissional, né, do professor Sérgio, desde a década de 80. Então, ele atua há muito tempo aí no mercado, tem vasta experiência e ele vai trazer algumas dos pensamentos dele, né, das discussões, opiniões dele sobre o assunto de hoje aqui para nós, do Centro de Tecnologia. Então, antes de começar o debate, eu queria apresentar formalmente o professor Sérgio, para ficar bem formal, e depois a gente passa para o debate, eu passo a palavra para o professor Sérgio, a gente discute. Antes de apresentar, eu já digo o seguinte, pessoal, ano passado, nossa mesa temática foi bastante interessante, foi no formato de mesa redonda mesmo, então é um debate. Ele fica aberto, mas eu peço uma certa organização, né? O nosso convidado principal, o professor Sérgio, e temos professores na sala, temos alunos na sala, e a gente vai tentando fazer uma discussão interessante, né, ao longo desse nosso tempo que a gente tem, de forma organizada. Então, uma breve biografia do professor Sérgio. Ele é graduado pela UDESC, né, lá em Santa Catarina, 1983, fez mestrado e doutorado em Engenharia Química aqui na UEM, aqui no PEC, no programa de Engenharia Química, entre 2007 e 2017. Ele é professor efetivo do IFPR de Paranavaí. Ele foi professor aqui na Engenharia Elétrica da UEM entre 2014 e 2018, ministrou N disciplinas, e é coordenador do curso técnico de mecatrônica e eletromecânica integrado no ensino médio do IFPR entre 2019 e 2020, e profissionalmente ele começou, né, lá na década de 80, ele deu alguns cursos de segundo grau, entre 80 e 88, e 92 e 95, é professor de engenharia elétrica desde 2014, mas a maior parte do tempo da vida profissional do Sérgio, ele atuou dentro do mercado, né, de trabalho mesmo de energia elétrica, né? Então,
Ele foi engenheiro eletrônico no Grupo Caetano Branco, lá em Santa Catarina, em Joinville, entre 82 e 85, e na Copel, entre 88 e 2013. Então, vejam só, são 25 anos dentro da Copel. Ele foi gerente da divisão de operação de transmissão em Pato Branco. Então, ele tem uma atuação, boa parte da carreira dele, dentro do nosso mercado de trabalho de engenharia, né, de tecnologia, no setor de energia mesmo, né, no setor de distribuição e transmissão. E, atualmente, conheço de perto, né, as pesquisas do professor Sérgio. Ele vem atuado com energias renováveis, também voltadas à energia elétrica, mas a fontes renováveis de energia, desde que eu conheço ele, né, 2015, 2016, mais ou menos, que eu conheço, mas antes ele já vinha atuando, e ele atua nessa área até hoje. Então, Sérgio, seja bem-vindo novamente, de volta aí para os nossos ares, apesar de a gente estar no mundo virtual, no mundo remoto ainda, mas seja bem-vindo aí a esse nosso debate que a gente vai iniciar daqui a pouco. Se quiser se apresentar, algo que eu tenha esquecido, comentar alguma coisa, Sérgio, daqui a pouco a gente entra daí. Não, acho que é evidente, né, que se a gente tem 40 anos de caminhada aí dentro da engenharia, tem muita coisa aqui, muito detalhe que acaba sendo até bastante curioso ou até pitoresco, que seria bacana comentar, mas vamos deixar isso para não ficar fazendo divagações também, né? A princípio aqui é só saudar o pessoal que está presente, né? E agradecer o convite e dizer que para mim é um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar junto aqui para a gente dialogar, enfim, né? Para a gente interagir, e é muito bacana isso. Legal, Sérgio. Que bom que você está aqui, que bom que o pessoal está participando. Temos um quórum médio na sala, né? Então podemos ter uma discussão bem organizada. Eu acho que vai ser interessante. Então, pessoal, o EAIC, o 30º EAIC, ele decidiu, né? O comitê decidiu como tema esse tema que está ali na tela de você: ciência, internacionalização e fronteiras na sociedade contemporânea. E esse tópico, esse tema, ele está sendo debatido em todas as 7 mesas de todos os 7 centros da universidade igualmente. Então, cada uma das ciências que a gente atua aqui dentro da universidade, né, que a gente está classificado dentro das 7 ciências, 7 centros, está debatendo exatamente o mesmo tema. E esse tema, para quem foi hoje na palestra de abertura do professor Silvio Canuto, foi exatamente esse tema: ciência, internacionalização e fronteiras na sociedade contemporânea. É um tema delicado, digamos assim, é bastante amplo, né? É um tema que tem muitas possibilidades de discussão, mas uma coisa interessante é o seguinte: pescando, né, as palavras do pessoal hoje lá na abertura do Cótica, né, o professor Cótica, o pró-reitor, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, um pouquinho lá do professor Silvio e das pessoas que comentaram, né, das autoridades que fizeram a abertura. O Cótica, por exemplo, falou o seguinte, né, ele é o pró-reitor de pesquisa. Atualmente, a ciência não parou aqui dentro da UEM, a ciência não parou fora também. Na verdade, ela até intensificou. Então, estamos falando de ciência, estamos falando de universidade, estamos falando de nossa atuação, né? A ciência não parou e, na verdade, ela até intensificou. E, novamente, logo após o professor Cótica falar isso, o professor Silvio Canuto, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação lá da USP, o nosso convidado de abertura, né, ele reforçou essa informação com dados. Inclusive, ele colocou, para quem estava lá, ele colocou alguns gráficos mostrando o crescimento da produção científica, do impacto científico, né, de algumas formas, não todas, porque não tinha muito tempo, mostrando esse crescimento, inclusive dentro da pandemia, ou seja, dentro dessa época restritiva que a gente vive aqui até hoje, né, desde o início do ano passado, que começou a ficar real em março, e que vem até hoje.
Mas dentro dessa palestra ali, né, aliás, o crescimento da pesquisa foi de 8%. Consigo lembrar desse número, né, de 2019 para 2020. Agora, de 2020 para 2021, a gente não tinha essa informação. Mas eu creio que ela, de acordo com o gráfico, ela realmente tem uma tendência de elevar a cada ano mesmo. Mesmo essa mesma ciência aumentando a produção, sofrendo cortes significativos no financiamento, né, nos recursos que são aplicados para poder movimentar, para poder financiar mesmo as pesquisas, os desenvolvimentos. Então, essa mesma ciência que cresce, ela vem sofrendo com cortes contínuos, e esses cortes, a gente sabe, eles têm um tempo de efetividade, né? Ou seja, a gente corta hoje, um tempo depois a gente começa a notar isso ali na carne mesmo, de fato, né? Com resultados a menos mesmo, né? Com dificuldades a serem encontradas, mas mesmo assim, a história tem mostrado que, de alguma forma, somos resilientes, né? E essa é a mensagem do professor Canuto, lá, o professor Silvio Canuto, que palestrou hoje de manhã, sermos resilientes, sermos resistentes, porque, de certa forma, pode ser que seja só uma fase mesmo, né? E se engana muito, quase reproduzindo as palavras dele e de outras pessoas, que quem pensa que ciência e tecnologia não traz resultados, né, econômicos e de qualidade de vida para a sociedade está realmente completamente enganado, né? Os países desenvolvidos são desenvolvidos justamente por causa de todo desenvolvimento que eles têm nas mais variadas áreas da ciência, ciências agrárias, tecnológicas e assim vai, né? Humanas e todas elas. Então, fazendo um comentário breve, daqui a pouco eu volto a palavra para você, Sérgio. Eu só quero estimular agora no início alguns termos, algumas questões, alguns entendimentos sobre o que realmente é essa nossa discussão hoje. Um entendimento sobre esse título que está colocado na apresentação, né, na visual, e que é, de fato, o tema desse nosso EAIC. Uma interpretação que também foi feita hoje de manhã, de certa forma, pelo professor Silvio também. A gente sabe que esses três termos aí, ciência, internacionalização e fronteiras, né, eles são termos bem próximos, eles estão intrincados, eles estão muito juntos, porque, de fato, as fronteiras, né, os nossos desafios são as fronteiras, e a ciência e a tecnologia é a nossa ferramenta, é a nossa arma para poder vencer essas fronteiras, para poder conseguir avançar nesses desafios e, portanto, criar novas fronteiras. A cada ano que passa, novas fronteiras vão sendo criadas. Essas fronteiras são na sociedade, elas são tecnológicas, elas são em todos os aspectos humanos aí. E, portanto, esses três termos aí estão realmente relacionados, né? A internacionalização também está relacionada com a ciência, e isso é bastante evidente, porque a ciência que a gente faz aqui se faz lá no Chile, se faz lá nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar do mundo, se pratica em qualquer lugar do mundo da mesma forma. Então, de certa forma, a ciência é internacional, o desenvolvimento é no mundo inteiro, e o que liga cada vez mais esses termos talvez seja algo que esteja se construindo com a própria tecnologia, que é a conexão entre as pessoas, né? Então, de certa forma, né, estamos atuando quase que globalmente, né, vai além do internacional, globalmente mesmo, porque pega tudo, inclusive o nacional, e avançando rapidamente em algumas, pelo menos, fronteiras aí da saúde. A gente tem visto nos últimos 2 anos avanços espetaculares, em função da demanda, em função da necessidade de grupos e empresas e pessoas que estavam não só preparadas tecnicamente e em conhecimento para poder resolver os desafios. Estou falando das vacinas, por exemplo, e equipamentos e toda a estrutura, né, para melhorar a nossa situação atual das restrições, da dificuldade de saúde, né? Então, essas questões aí, elas estão todas interligadas pela conexão mesmo, tá? Então, a tecnologia está avançando e eu acredito que está tudo virando uma como eu vou dizer, uma consciência, né?
todos estão entendendo que existe realmente essa necessidade de desenvolvimento contínuo para poder atender a cada dia mais as fronteiras que a gente vai se deparando, né, enfrentando a cada dia. Então, antes de começar o debate, eu só vou recobrar alguns números que eu já tinha colocado no ano passado no nosso debate, que foi no dia 29 de outubro, então é bem próximo, né, praticamente 12 meses, alguns números, por exemplo, aqui da pandemia, que é a restrição, né, que a gente tem. As restrições são em função dela. E a gente tinha quase 44 milhões de casos ativos no mundo global, e tinha já, naquela época, não tinha vacina nenhuma, 1 milhão sendo, pelo menos não sendo aplicada, né, globalmente, 1.167 mortes. E com isso, a taxa de mortalidade dava 2,6%, né? E provavelmente a taxa seria menor porque certamente a gente não contabilizou todos os casos que realmente ocorreram, né, de infecções. Daí, pegando esse mesmo dado na mesma plataforma, praticamente 12 meses depois, a gente, deixa eu olhar aqui, a gente mais do que quintuplicou, exatamente, a gente tem 219, mais do que quadruplicou, a gente tem 219 milhões, anteontem mesmo eu peguei esse número, de casos de infectados, né, no mundo, e com 4.547 mortes, o que reduz a taxa de mortalidade para aproximadamente 2%. E se vocês não têm essa informação visual que eu estou olhando aqui, mas existe uma taxa aí de decrescimento no número, em alguns países, né, no número de casos e claramente no número de mortes em função da vacina. Então, por que eu estou levantando esses dados aí? A vacinação começou agora no início desse ano, pelo menos aqui no nosso país, e claramente esse conhecimento que se transformou em produto, que chegou, entre aspas, no mercado, né, que chegou para a população e foi aplicado, de fato, é um conhecimento não só útil, como essencial, como fundamental para a gente poder retomar a nossa vida como ela era antes, para poder ter uma vida aceitável, né? Então, a tecnologia, a ciência, ela sempre veio, de certa forma, para prover algum conforto, de variadas formas, desde sobrevivência até conforto realmente de prazer mesmo, né? De descanso, de tranquilidade. Para isso que, pelo menos, a gente vê, né, a nossa tecnologia que a gente desenvolve. Então, esses dados, eles mostram, de fato, né, uma certa importância no conhecimento que a gente gera ao longo do tempo e que ele está sempre aí. A gente está sempre na fronteira. Hoje é a pandemia do coronavírus. Sabe-se lá o que vai ser, eu vou jogar para frente para não acontecer nada, lá em 2025, alguma coisa que venha novamente, a gente vai fazer como? A gente vai usar a nossa tecnologia, vai usar a nossa ciência, o nosso conhecimento para poder lidar com isso, que é, né, a nossa diferenciação em relação a todos os outros seres vivos, né, a nossa capacidade de aprender de fato e ir para frente e realmente desvendar os segredos aí. Então, para começar o debate, depois dessa introdução super longa, né, eu queria dividir essa nossa apresentação em alguns tópicos, mas deixar livre para, à medida que o professor Sérgio vai respondendo, o pessoal vai discutindo, para a gente poder convergir também para coisas que não estão previstas. Mas eu previ, para ficar uma certa organização, eu previ 3 tópicos principais. O primeiro deles é ensino, por isso que eu coloquei essa imagem aqui na tela, e ela deve ser bem representativa para o nosso momento atual, em especial para quem tem filhos já, né? Mas mesmo para quem está nessa situação de fato, né? Não necessariamente lá com aquele abecedário lá em cima, né? Mas é só uma ilustração. Então, o ensino, a pesquisa e a relação entre a ciência, talvez seja o tópico mais quente, né? A ciência, a economia e a sociedade e esse mundo virtual que a gente está começando a viver. Então, essa ilustração, ela tem a intenção, eu coloco aqui, mais para a gente pensar um pouquinho mesmo, né, na nossa situação, o que a gente gostaria
que acontecesse no próximo ano, nos próximos meses, o que a gente quer levar, talvez, de bom aí dessa nossa situação virtual, com restrições, mas com possibilidades ainda, né, de poder seguir em frente. A gente avançou, de fato, em vários aspectos, e espero que a gente aprenda algumas coisas com essa nossa dificuldade que a gente passou. Então, dentro desse tópico ensino, em especial na educação básica, né, infantil, fundamental e médio, eu tenho uns números aqui rápidos. É o seguinte, eu já trouxe números semelhantes no ano passado, olha só. Agora, dados lá que foram levantados lá em 2020, né, eles mostram o seguinte, que a evasão escolar, e a gente sabe que ela aumentou em função da impossibilidade de realmente uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Algumas pessoas tiveram que parar de trabalhar para os filhos poderem estudar, e houveram restrições financeiras e várias outras situações que restringiram, de fato, a possibilidade de continuidade do ensino de algumas crianças, em especial lá no ensino básico mesmo, né, na educação básica. A gente está aqui no ensino superior, mas eu já estou levantando os dados que eu consegui coletar. Né, toda essa evasão que acontecia, ela representava 3% do PIB, na época que isso foi medido antes da pandemia. Isso era 214 bilhões de reais. Então, é bastante. E esse valor, ele impacta esses 3% do PIB, no sentido de que essas crianças que não têm a possibilidade de estudar, não têm a possibilidade de dar continuidade para os estudos, elas vão ser pessoas que depois vão ter dificuldades de conseguir evoluir no emprego, de criar uma empresa, de eventualmente continuar os estudos, ou seja, conseguir gerar renda para o país mesmo, né? Então, esses 214 bilhões são números, é um valor que é um impacto, né, anterior. Agora, imagina o seguinte, a gente tinha, olha só, no país, lá em 2019, 2% de evasão. Então, esse era o nosso percentual. Agora, em 2020, né, a última medida que eu tinha aqui do global, do Brasil, deu 9,2. Isso é mais do que 4 vezes. Agora, imagina o impacto que essa situação dos 2 anos, dos 2 últimos anos, 2021 e 2020, vão causar ainda, né? Tem esse delay, tem esse atraso, para a economia mesmo, né? Para geração de renda, de valor no nosso país e no mundo inteiro, no final das contas, né? E dados aqui do Paraná mostram o seguinte, era 2% mais ou menos, então era próximo à média nacional, e ela subiu para 4,4%, isso são dados desse ano mesmo, então aqui do Paraná a gente já tem atualizado isso aí. É menos, é bem menos, mas mais do que dobrou. Então, imagina, como eu falei, o impacto, né, dessa falta, né, dessa evasão que está acontecendo no ensino básico e que se reflete no ensino superior. Então, Sérgio, para começar a nossa discussão, né, eu coloquei esse ponto do ensino, coloquei essa imagem para a gente poder discutir. O trabalho não é diferente, né, mas começando pelo ensino, eu queria saber a tua opinião, e depois de mais pessoas, né, a respeito desses impactos, né, no ensino, em especial, talvez, até no ensino superior, que é onde a gente está engajado, de fato, né, incluindo pós-graduação, tudo que a gente tem aí no ensino, e como que a gente vai convergir para a retomada que, a princípio, estamos no final do ano, né, cansados novamente, já estávamos cansados no ano passado, no final do ano passado, de tudo virtual. Estamos no final do ano novamente. Como que isso vai convergir, né? Qual o impacto e como que vai convergir essa nossa vida agora nesse, entre aspas, né, retorno que está acontecendo? O que você acha, Sérgio? Eu acho que essas questões realmente são questões que instigam a gente a refletir qual é o nosso papel, qual é o nosso desafio, como é que nós temos que interagir entre nós, e quando a gente fala de interagir entre nós, esse nós é bastante amplo, bastante coletivo, inclusive no aspecto de transpor as nossas fronteiras, né? E não
ficar limitado no nosso papel. O que eu quero dizer com o nosso papel? É que nós colocamos fronteiras nas nossas cabeças, no sentido de que nós também delimitamos o nosso espaço de atuação, né? E nós acabamos ficando segmentados, compartimentados, com visões corporativizadas, né? E isso vai contra esse propósito, que é de um mundo realmente que precisa se integrar, que precisa se interagir, que precisa se internacionalizar no sentido de transpor as nossas fronteiras, né? Eu começo fazendo uma abordagem nesse sentido, Rafael, porque claro, cada pessoa tem a sua opinião, e aqui o que está sendo perguntado é exatamente a minha opinião, né? Mas nós temos que fazer um esforço muito grande para não ter a visão do senso comum sobre os vários aspectos, né? Enfim, da vida, vamos dizer assim, né? E o ambiente acadêmico, ele é um ambiente em que, justamente, dentro do... Vamos começar pelo próprio ensino, né? Ele tem o papel de despertar o senso crítico, despertar a consciência crítica, esse debate nosso nesse momento, por exemplo, para falar de internacionalização, as ciências, a interação das ciências nesse espaço nacional e internacional, a gente tem que puxar para essa reflexão crítica, né, sobre como é que nós estamos, como é que nós atuamos, qual que é o nosso desafio diante dessa situação toda, né? Então, normalmente, nós pensamos de uma maneira limitada. Essa maneira limitada de se pensar nos oferece mais conforto, sabe? É confortável eu receber, meio que de uma forma pré-programada, a definição de qual é o meu papel, qual é a minha função, e me limitar a cumprir esse papel e essa função, né? Mas onde estou eu nesse ambiente, né? Nesse sentido? Eu acabo sendo um cidadão passivo, né? Não sou proativo, porque todos nós temos que ter um pouco da consciência de que, o papel do ensino, o papel da universidade, o papel do ambiente acadêmico, né, é não ser pautado, né, e esperar que as coisas venham prontas e acabadas, mas a gente tem que fazer essa elaboração quando a gente faz uma definição de qual é o tipo de pesquisa que nós estamos pretendendo fazer. Então, a gente tem que procurar realmente ter uma proatividade, né, para fazer essas construções, e para fazer essas construções a gente tem que fazer com muita interação, até aproveitando as tecnologias atuais que facilitam, oportunizam, né, oferece uma facilidade muito grande comparada com os tempos passados. Na minha época de faculdade, né, bem recente aí, né, 1980, né, a gente tinha que pesquisar tudo em papel, não tinha, sabe, você tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso a estudos precedentes, enfim, hoje tem uma facilidade muito grande, porém nós nos limitamos. Então, eu começo
né? Não vou já divagar muito nessa primeira pergunta, acho que tem bastante informação para a gente trabalhar e refletir junto aí nesse tempinho que a gente tem Sim. aí, né? Deixa eu aproveitar então, Sérgio, pegar o gancho do que você falou. Essa disponibilidade de tecnologias que a gente, de fato, precisa sempre, né, se atualizar e se acostumar a utilizar, e quer, na verdade, né, porque dificilmente você vê uma pessoa sem hoje um celular, um dispositivo tecnológico na mão, capaz de fazer de tudo, né, muita coisa mesmo, né, incluindo isso, né, como tecnologia para a gente se fazer valer do avanço, né, na ciência, na tecnologia, no ensino, na educação, na parte social. Eu nem vou tratar de tópicos aqui que iriam gerar polêmica demais, né, que estão atuais, pelo menos não no momento. Mas olha só, nessa ilustração, que a ideia era instigar mesmo a discussão, era o papo da educação mesmo, né, do ensino básico, do ensino que a gente está vivendo aqui nesse momento. E a gente teve que se adequar. Eu acredito que, colocando um pouco da minha opinião, muito disso a gente vai levar, eu acho que vários de vocês devem concordar com isso, muito disso a gente vai acabar aproveitando em função de ser mais barato, mais eficiente, exigir menos estrutura. Por outro lado, a gente precisa entender, né, que essas restrições virtuais que a gente tem no momento, pelo menos, elas são realmente restritivas. Você elimina um monte de fatores, um monte de variáveis que fazem a formação dos estudantes lá desde o início, né? Isso vale lá para o ensino básico e em especial aqui para a gente, que existe uma interação muito grande na universidade. Fatores não só de socialização também, que são realmente fundamentais, mas aquela conversa de corredor, aquela combinar um lanche, um café para poder discutir alguma coisa, vamos resolver um trabalho, todos esses pequenos detalhes da vida real, né, que não é a virtual, elas têm certamente um impacto exponencial, né, no crescimento da pessoa. Então existem restrições, existem possibilidades da gente realmente continuar com várias tecnologias aí, mas olhando sempre para o lado bom e aproveitar. Deixa eu só colocar para frente aqui, a gente não tem tanto tempo assim, né? A gente já está em 18h30, né? E eu sei que o Sérgio gosta de falar, eu também gosto de falar, eu tenho a impressão que mais gente que gosta de falar. Esse ambiente que eu coloco aqui agora, também para instigar, para colocar um pouco no jogo, né? Seria mais de trabalho, ou até social. Mas qualquer imagem, todas as imagens que eu vou colocar aqui, elas têm a ver com uma transformação digital que tenha ocorrido em todas as áreas da ciência. Isso vale lá para a área da saúde, em especial, atualmente. Isso vale para a área da educação, isso vale para a área da tecnologia, isso vale para basicamente todas as áreas, até a pessoal, onde você não consegue encontrar o seu bisavô, o seu avô, porque você está com medo de que aconteça, né, alguma coisa que não precisaria acontecer. Mas o fato é que a gente vive nessa era, a gente precisa entender isso e precisa aproveitar o que tem de bom dela. Agora, também não tem como, talvez, voltar atrás em alguns pontos. A população está aumentando, né, a tecnologia vai se desenvolvendo e os trabalhos também vão se modificando. Isso é uma coisa que vocês, alunos em especial, que vão se inserir aí no mercado de trabalho, precisam ficar bastante atentos. Vocês entram na engenharia e ela é de um jeito, e vocês saem da engenharia ou da ciência da computação ou do curso de tecnologia, seja lá qual for da área da tecnologia, o mundo já é outro. Então, se vocês levam 4 ou 5 anos para se formar, na hora que você se forma, o mundo hoje já é bastante diferente do que era anteriormente. E boa parte disso tem a ver com a oferta mesmo de ferramentas, né, que a gente tem. A gente não tem mais como se desconectar desse mundo virtual mesmo, né? Então, eu só coloquei isso aqui, Sérgio e pessoal, para a gente visualizar mesmo, né, essa situação que a gente não tem como fechar os olhos. O nosso mundo está cheio de dados, esses dados estão sendo usados, essas ferramentas
estão sendo empregadas para melhorar, de fato, o nosso cotidiano. Empresas estão aproveitando e crescendo com isso, né? Estamos exatamente nessa situação. Essa aqui talvez seja a mais completa daquelas que eu queria colocar. Mas todo o sistema de saúde tem se transformado também. Estamos vivendo isso, inclusive aqui dentro da UEM, no HU também já. A agricultura, temos aqui na UEM trabalhos voltados para a agricultura, mesmo dentro do centro aí de tecnologia, ligados à internet dos drones e várias tecnologias para poder interligar, né, as ciências e conseguir tirar o melhor proveito de cada uma delas, né? Então, esse nosso mundo que eu chamei a atenção aqui, que ainda é pequeno, tá? Todo conectado, talvez seja a situação mesmo que a gente está vivendo e que ela se emergiu, né, nessa nossa dificuldade dos últimos 2 anos que a gente teve que viver, a gente não teve escolha, né? Veio a demanda, a fronteira estava aí, e o nosso papel foi enfrentar de frente com aquilo que a gente tinha e inventar aquilo que a gente podia até então. E isso vai continuar, né? Então, a gente tem esses desafios aí pela frente. Bom, em termos de pesquisa, Sérgio, você chegou a comentar ali na sua fala, a gente sabe que a pesquisa ela é muito impactada por falta de investimento, ou por investimento. Tendo ele, a gente consegue andar com uma determinada velocidade, e não tendo ele, a gente consegue andar com muito menos velocidade, ou até parar em alguns casos, né? E a gente sabe que o orçamento desse ano, sei que você é bastante ligado nessas questões, o orçamento desse ano em ciência e tecnologia foi muito baixo, e eu já vi na previsão do próximo ano que a redução vai ser tremenda. Não vou nem falar o número para não assustar. É realmente assustador. Como que você acha que a gente vai conseguir dar continuidade para os nossos projetos, para as nossas iniciações científicas, né? Comprando equipamentos, lidando com as questões, como que será que isso vai acontecer, Sérgio? Então, eu acho que essa é a pergunta, realmente, que... Bem fácil de responder, né? Desculpa te colocar nessa bem, posição aí, bem Sérgio. fácil, bem tranquilo, bem tranquilo. Pelo menos com a observação preliminar que eu fiz, que é o despertar do senso crítico, eu acho que a gente tem que raciocinar por aí. Ciência exige investimento, exige centro de pesquisa, exige ter estruturas que estejam preparadas para o desenvolvimento científico, para enfrentar os desafios que são colocados e que, enfim, né, se encontra pelo caminho, né? E eu acho que quando o assunto é senso crítico, eu entendo que nós, povo brasileiro, nós não temos muito espírito de coletividade, muito espírito de sociedade, né? Nós trabalhamos com uma força de individualismos muito forte, sabe? E então isso se reflete até no espírito de cidadania, de atuação de cidadania mesmo, propriamente dito, né? Então existe assim, parece que existe um meu irmão, inclusive, escreveu, ele é escritor, né? Ele fez uma frase que eu ironizei ele, eu brinquei com ele, falei, olha, eu acho que não está acontecendo isso que você falou, mas enfim, uma frase dele ganhou uma certa relevância, dizendo que nunca o povo brasileiro discutiu tantos os seus problemas. Isso foi mais ou menos em 2016, 2015, coisa desse tipo. E naquele momento havia, sim, um clima de euforia nacionalista muito forte, sabe? De bandeira brasileira, de camisa da seleção brasileira,
Não vou entrar por essa seara aí, porque nós estamos num momento em que parece que se a gente for conversar por aí, já entra naquilo que você falou, são assuntos polêmicos. Mas eu queria só puxar por esse viés de coletividade, de senso crítico, quanto espírito de patriotismo de verdade, nacionalismo de verdade, né? E, enfim, de sentimento de coletivo que nós somos nesse nosso território aqui, né? Mas o que aconteceu nessa meia dúzia de anos, desse tempo até agora? As nossas estruturas, ou as nossas infraestruturas que tinha, o que tem, né, potencial para ser promotor de desenvolvimento, estão sendo transferidos no processo de privatizações e processo de transnacionalizações, e nós, com aquele comportamento típico de que não, a gente não pode debater esses assuntos porque são polêmicos, mas olha, o papel da universidade, o papel do ambiente acadêmico é enfrentar os problemas, é debater e não é ficar limitado em questões meramente tecnicistas. Não podemos ficar limitados nessa visão. Então, um evento desse é um evento muito bacana, porque um tema como esse, ele suscita isso. Pensar qual é a nossa capacidade de realmente interagir nesse ambiente, que é um ambiente de internacionalização, que precisa se desenvolver no sentido de se avançar na nossa ciência, mas com esse sentimento que, sabe, parece assim que, não, o nacionalismo é uma coisa do passado. Esquece isso. Existe, o mundo é organizado de forma territorial, e as pessoas estabelecem laços entre si, né, de caráter regional, local. Então, essa questão de americano vai defender os interesses dos americanos, o canadense vai defender o interesse do canadense, o europeu vai defender o interesse dos europeus, e o brasileiro não defende os interesses dos brasileiros. Sabe? Curioso. Nós temos que repensar o nosso comportamento do aspecto ideológico, sabe? E não com esse tipo de patriotismo, de colocar bandeira nas costas, não é por aí, entendeu? Nós temos que defender a Petrobras. A Petrobras é o nosso patrimônio. A Petrobras acabou de descobrir o pré-sal, sabe? A maior reserva de petróleo do século XXI, dentro da geopolítica internacional do petróleo, né? Sérgio, aproveitando esse gancho, eu posso fazer, a gente agora tem uns 10 minutos ainda para discutir, eu posso cortar e aproveitar isso que você falou para colocar uma questão na mesa? Vamos lá. Só para a gente colocar tudo completo. Olha só, a gente estava falando agora de pesquisa, estava falando dessas questões agora também, e eu lembro da mesa temática do ano passado, que a ideia era jogar a gasolina na mesa e ver quem que ia tocar o fósforo lá para mais ou menos isso que eu estou fazendo agora. Aí, eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre a ciência e a sociedade, que é o que você está falando, de certa forma é o que você está falando, a ligação entre esses dois. Existe, de certa forma, um relacionamento meio mal resolvido entre o que a gente faz na ciência, e não é só na universidade a ciência, tá? É a ciência como um todo, porque tem empresa que faz, tem grupo que faz, e tem né, pessoas que não têm a ligação, mas em geral é a universidade que faz, né? Então existe parece que um relacionamento muito mal resolvido entre a ciência e a sociedade, e que envolve a economia no meio, porque a ciência e a tecnologia diretamente tem a ver com a operação mesmo do país, né, dos países, e isso movimenta a economia, querendo você ou não, né, de alguma forma você vai ter esse movimento. Então, como existe nos últimos tempos, né, tem se acirrado, parece que está se dividindo em dois grupos.
né? Existem aqueles que entendem o papel da ciência e da tecnologia na economia, na sociedade, na qualidade de vida e tal, e tem aqueles que não só não entendem, como viram, por isso que eu falei, eu tô colocando fogo, viu? Eu tô colocando a gasolina lá. Viram anti a ciência, né? Ou seja, Ciência. realmente, não queria falar essa palavra, não vou falar, mas não querem entender qual que é o papel, de fato, a importância que o conhecimento que a gente tem gerado ao longo dos séculos, dos milênios, tem de impacto na qualidade de vida. Não é possível, né? Mas é possível, porque tem gente que não entende, da importância, de fato, né? Dessa questão. Então, você estava começando a divagar a questão de uma possível solução, né? Então, qual será que é o caminho, de fato, Sérgio, para que se haja um reconciliamento aí, em especial dessa falta, né, de conexão entre o que se desenvolve e aquilo que se espera que a universidade se desenvolva sem saber o que ela está fazendo. E lá naquela reunião que a gente, lá na mesa temática do ano passado, a professora Linier, ali do DIN, você conhece ela Conheço. estava presente, ela falou o seguinte, Colega. eu lembro das palavras dela, foram muito boas, muito sábias, né? Naquele momento, ela falou o seguinte, Rafael, nem se a sociedade não sabe o que a gente faz aqui dentro, certo? Em geral, não sabe mesmo, né? Então, talvez seja uma falha de comunicação. Mas o que ela colocou foi o seguinte, nem o nosso colega, nem o nosso aluno que está lá no outro centro, que está lá no departamento, sabe o que o outro professor está fazendo. Nem sabe o que está fazendo e, se bobear, não consegue entender o que ele está fazendo. Uhum. Então, assim, colocando a meia-culpa, né? De certa forma, precisa haver eu já colocando a minha opinião, precisa haver um ajuste entre, você já colocou isso, inclusive, não é só técnico, a gente não tem que fazer só a questão Isso. tecnicista, né? Mas precisa haver um ajuste entre aquilo que você faz e aquilo que você transmite, de fato, a Isso, conexão que você tem. nós estamos organizados, Rafael, e todo mundo que está aí, de uma forma muito clara, todo mundo consegue perceber que nós nos fechamos em bolhas, nós nos fechamos dentro de redomas. Então, você fala dois grupos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. São grupos que se organizam mais ou menos dentro da seguinte lógica. Eu pego o meu celular e eu converso com as pessoas que dialogam comigo, que interagem comigo, né? Agora, a partir do momento em que a minha opinião não for agradável para alguém se afasta do meu grupo, deixa de participar do meu grupo, e passa a participar de outro grupo, e eu vou tendo o mesmo comportamento. Ah, não, esse grupo está fazendo afirmações que eu não concordo, caio fora. Então, nós nos organizamos na forma de redomas, sabe? Intolerância, né? Intolerância. E aí a gente fica se realimentando, retroalimentando em cima daquilo que nós acreditamos ou do tipo de informação que achamos que é verdadeira, e existe realmente um ambiente de ódio contaminado aí, um ambiente de rancor muito forte, e que se baseia na falta de interação verdadeira, na falta de diálogo, na falta de debate de uma forma sincera, honesta, desarmada, mas é essa forma de organização segmentada que gera um problema muito forte, porque daí você fica em torno de determinados grupos e essa mesma tecnologia, essa mesma facilidade de comunicação, ela é usada nos dois sentidos, no bem e no mal. Se eu fabrico determinada notícia ou faço um comentário tacanho e jogo para um grupo como uma coisa estapafúrdia, aquilo pega fogo naquele grupo, sabe?
E as organizações desses grupos, elas hoje decorrem muito em função de notícias estapafúrdias, Sim. fake news que seja, não importa o que seja, não interessa, não tem compromisso. Sem análise, né? A Não, pessoa não não tem analisa, compromisso né? com a razão, não existe compromisso com a razão, existe compromisso com a emoção. Mas, assim, a emoção, aquela emoção que muitas vezes é preconceituosa, é superficial, ela é acrítica, sabe? Sim, sim. Então, acho que para resumir, para não divagar muito, eu acho que o nosso evento aqui, a nossa reflexão aqui, acho que tem que inspirar a todos nós aqui a sair com esse questionamento na cabeça. O que eu posso fazer para superar, né, essas bolhas, para realmente existir uma interação positiva, construtiva, necessária para desarmar, para voltar a ter espírito científico de verdade. O espírito científico ele não se baseia em religião, ele não se baseia em ideologia, ele se baseia nos fatos e dados, né? Então, é base na razão. E nós, por exemplo, observamos hoje que não, tem muitas afirmações aí que é como você falou, né? Nega todo o aprendizado da história. E nega com base em percepções superficiais, sejam elas com base em crenças, seja elas com base em não querer se aprofundar, não querer questionar, enfim, né? Então, se conforma um pouco com algumas ideias que são, se supõe, né, ser soluções, oferecer alguma espécie de solução, mas é uma solução acrítica, né? E nós não podemos nos permitir sermos massas de manobra em nenhum sentido. E temos que ter aquilo que eu falei no início, né, que eu acho que é a tônica que a gente tem que resgatar, é ter espírito de coletividade, é ter espírito de cidadania, é ter espírito de compromisso com o nosso país, com o nosso povo, e isso não é ficar alimentando guerras e disputas e não fazer interação internacional, muito pelo contrário. Essa interação ela tem que ser feita com altivez, que é um exemplo de... Eu tinha preparado dados e tudo mais, aqui nós fomos para outro tipo de conversa, mas eu acho que a moral da história seria bacana apresentar um programa, por exemplo, da Ciência Sem Fronteiras, sabe? Tem toda uma avaliação muito positiva de todo aquele trabalho, né? Mas com imperfeições, tem muito mais coisas, muito mais programas para se desenvolver no sentido de realmente se conquistar a ciência, né, a internacionalização da ciência, romper nossas fronteiras, mas com altivez, sabe? É preciso ter mais compromisso com esse nosso coletivo, que é o povo brasileiro, que somos nós, né? Então, acho que é por aí. É isso aí mesmo, Sérgio. Também penso assim. E esse é um debate, né, pessoal? É uma discussão, é uma mesa redonda, e no final das contas está sendo praticamente um diálogo, né? Eu e o Sérgio conversando. Eu não vi nenhuma pergunta ali no chat, e eu imaginei que a pergunta também não seria, se houvesse alguma entrada, não seria feito através do chat. Alguém quer comentar alguma coisa sobre algum dos assuntos, sobre o ensino, sobre a pesquisa, sobre a questão da ciência, sobre as tecnologias, a forma de atuação? Alguém tem algum comentário a fazer para adicionar esse nosso debate e incluir aqui, pessoal? Se ninguém tiver nada para falar, eu posso fazer uma afirmação, né, que cabe a um questionamento. Por exemplo, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Temos que buscar comprovações científicas disso. Ai.
Tá, eu acabei de ver aqui a informação. Temos mais alguns minutos, pessoal. A gente começou um pouquinho depois, a gente tem mais alguns minutos, né? Claro que se a gente esgotar o nosso debate, a gente encerra, mas tem alguém que queira realmente, por isso que eu abri, alguém que queira fazer algum comentário, alguém que queira fazer alguma colocação para poder colocar na mesa, para a gente discutir, ou realmente colocar uma opinião aqui sobre algumas coisas, alguma das coisas que a gente... Temos mais 20 minutinhos aí, de acordo com o Moacir, né, Moacir? Acho que o pessoal está meio desanimado, viu? Como eu falei ali na parte lá que eu estava comentando, ano passado a gente estava em novembro, Sérgio, falando que estava, digamos assim, desanimado, né? Porque tinha muito tempo já de ensino remoto, de atuação remota, né? Trabalho remoto, tudo remoto, com pouca interação e sem uma perspectiva na época, né, da questão da vacina. E nesse ano chegou, mas a gente está em novembro, no meio de novembro, e a gente continua do mesmo jeito, né? Em boa parte das questões continua, claro que houve melhoras significativas. Eu acredito que todos dessa sala aqui já tenham passado, inclusive, pela vacinação, né? Então, dada a idade, né, das pessoas, e então tiveram a chance aí de melhorar também a situação da sociedade, né? Porque realmente tem um impacto exponencial, né? Na região, por vizinhança, né, que você impacta, né? E a gente está em novembro, já está cansado eu acho que o pessoal não está mais querendo fazer nenhuma pergunta, não, viu, Sérgio? Se tiver mais alguma informação ou alguma colocação para colocar, para informar aqui. Eu gostaria só de trabalhar um pouquinho, então, acho que no próprio histórico desse processo de interação com ciência, com internacionalização, com programas que foram desenvolvidos e que resultados deram e tudo mais, né? Acho que tem alguns estudos que eu pesquisei, né, para a gente poder se embasar um pouquinho para conversar hoje aqui. Eu não vou aprofundar muito esses estudos, mas vou basicamente fazer menção sobre eles, né, e dizer que teve muitos debates, alguns debates, né, então eu, por exemplo, observei o posicionamento de 4 debatedores que fizeram uma série de rodadas nas universidades, né, em relação a esse tema, e também alguns artigos, né, principalmente estudando, fazendo avaliação, por exemplo, do programa Ciências Sem Fronteiras, e que eu já comentei, né, não existe o desenvolvimento esperado ou desejado da internacionalização, da relação, da ampliação das relações, no sentido de avançar com a ciência de forma espontaneísta, sabe? Essas coisas, elas precisam ser feitas de uma forma orientada, tem que ser fomentado. Então, a primeira constatação, que é consenso, né, entre esses palestrantes e os que publicaram esses artigos, era no sentido de reconhecer que quando o governo, né, e não é uma questão meramente nacional, não, existem outros parâmetros, outras experiências internacionais, mas que fica muito claro isso, esse espontaneísmo não existe. Se a gente quer evoluir no sentido de ter uma boa relação internacional, no sentido de desenvolvimento da ciência integrada ao mundo globalizado, é preciso fomentar isso, é preciso investir nisso, é preciso ter uma orientação. Claro que o programa Ciências Sem Fronteiras foi o primeiro,
né? Nunca, não foi feito um programa com uma certa amplitude antes dele. Então, cabem, sem dúvida nenhuma, muitas críticas, e muitos desses palestrantes, muitos não, porque eu também não assisti tantos assim, mas dos 4 palestrantes que eu li a palestra e desses artigos, tem ressalvas em aspectos que poderiam ser melhorados, e é muito importante fazer esse diagnóstico. Então, este evento, ele é um evento importante no sentido de fazer esse reconhecimento que precisa ser orientado, que precisa investir, que precisa ter realmente uma ação de Estado voltado para fomentar essa necessária interação internacional com a ciência e a tecnologia, né? E mais que isso também não se limita simplesmente a custear a ida de um estudante tanto tempo nos Estados Unidos ou tanto tempo na Europa. Dá para se fazer outros ganchos, né? Outros desafios, enfim, né? Dá para se estabelecer metas diferentes para ser investido nesse processo. E realmente obteve-se muitos resultados interessantes, inclusive de trabalhos que passaram a ser desenvolvidos de uma forma interativa com, né, outros países, outros pesquisadores de outros países, né? E pesquisadores que vieram para o Brasil, entendeu? Então, é interessante esses aspectos aí. Eu acho que nessas palavras fica assim um resumo de toda essa toda essa leitura e essas observações que eu ia projetar aqui de uma forma um pouco mais pormenorizada, mas a moral da história é que é o importante. Então, é isso que eu acho que vale a pena deixar colocado aqui. Agora, para finalizar, tá? Eu acho que aquilo que a gente comentou é o fundamental. Nós não podemos abrir mão das condições básicas de infraestrutura que poderiam garantir investimentos dessa natureza. Sabe, quando a gente abre mão do subsolo mineral brasileiro, né, e transferimos uma empresa como a Vale do Rio Doce para ser gerida pelo mercado internacional, tá? Nós abrimos mão de possibilidades de oferir recursos para investir no desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo, né? Quando a gente abre mão do petróleo, como eu já falei, né, a gente está fazendo a mesma coisa. Aí, o que vai sobrar para a gente? Administrar as barragens que vão, tem que construir melhores as barragens, tem que pedir para eles virem aqui fazer a engenharia deles para melhorar as barragens, para não gerar desastres ambientais tão severos para o Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter altivez, né, nesse sentido de buscar tecnologia, buscar a ciência numa relação internacional necessária e muito positiva. Mas eu não queria sair daqui pessimista, não. Eu sou sempre um otimista, viu? Eu acho que o desafio que a gente tem pela frente aí é grande, né? E essa situação difícil nos motiva justamente enfrentar esses desafios. Eu acho que é por aí, tá? Muito bom, Sérgio. Alguém tem alguma colocação sobre o que o Sérgio colocou agora? Ou outra? Professora Tânia, alguém? Eu queria aproveitar, então, o gancho que o professor Sérgio falou para encerrar mesmo, né? Mas antes de encerrar, a gente já está mais ou menos no tempo agora,
eu queria realmente colocar uma informação que talvez alguns de vocês não saibam. É desse ano, é recente, aqui dentro da UEM, foi feita uma resolução que permite você realizar estágio no exterior. Então, dentro das possibilidades do curso, dentro das possibilidades das empresas, existe já uma formalização em resolução para que vocês possam, né, alunos possam fazer estágio no exterior, em outras empresas, tanto remotamente quanto presencialmente, né? Então, existe até uma unidade responsável por tratar, né, dessas questões, dessas formalidades aí, que é o grupo aí de internacionalização, a Secretaria, né, de Internacionalização da UEM. Então, fica essa informação, né, que talvez seja bastante relevante. Como o professor Sérgio falou, esses programas todos, esse primeiro programa do Ciências Sem Fronteiras, na verdade, ele foi o grande programa, né, foi um grande programa, eu diria, nacional, mas existiam programas pontuais, geralmente por estados, né, São Paulo tinha, Paraná tinha, onde existiam incentivos, fomentos à pesquisa em geral, e como chama? Ao desenvolvimento da formação da pessoa, me fugiu agora a palavra, mas enfim, a formação mesmo, né, que já fomentavam essas idas ao exterior e vindas de pessoas de fora. Eram programas pontuais, menores, onde se submetiam projetos e, né, você tentava, né, conseguir essas ligações com grupos que não estavam aqui na UEM, que não estavam aqui no Paraná, que não estavam aqui no Brasil. E, como o professor Sérgio falou, talvez a chave e única chave seja realmente existir um incentivo para isso, e o incentivo costuma vir, né, de quem tem a chave do dinheiro, que é o Estado, né? Quem realmente gere, quem administra e quem planeja o futuro, né, de cada uma das unidades federativas, da federação como um todo. E existe essa necessidade mesmo, eu diria que é talvez a única forma, né, de dar o estalo, assim, para realmente fazer o negócio acontecer de forma mais efetiva mesmo. Ok? Então, Sérgio, fica à vontade para finalizar, daí depois a gente já pode encerrar, porque já está no nosso tempo também. Tá certo. Então, primeiramente, para mim, foi, conforme eu comentei, né, é sempre uma grande honra né, ter sido convidado e estar participando aqui com vocês. E fico à disposição, né, para novas interações. Eu acho que o importante, né, é a gente ter esse interesse, esse desejo, até como eu comentei, né, espírito acadêmico, isso faz parte do espírito acadêmico, ou tem que fazer parte do espírito acadêmico, é o desejo de interagir com pessoas de maneira franca, porém, de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, de uma maneira que a gente consiga dialogar, né? Consiga realmente refletir, puxar com base na razão sempre, né? Mas permeando não só os aspectos que são técnicos, como eu comentei, mas que permeia nessas questões de organização nossa enquanto sociedade e o que a gente precisa fazer para, enfim, né, conseguir evoluir, que é o nosso, que é basicamente o propósito da universidade, do sistema Da educacional como um existência todo. dela, exatamente. Sérgio, então, eu agradeço muito em nome do Comitê, do Centro de Tecnologia, do CABIC, em nome de todas as pessoas que puderam ouvir, né, a nossa discussão, os seus comentários, tiveram a oportunidade de ter essas informações, essas colocações. Então, eu agradeço em nome da universidade a sua presença, a sua disposição, o seu tempo. Agora já é 19, 16, né? Eu sei que você tem uma família, a família é grande, e todos nós vamos voltar agora para as nossas famílias, ou quase todos, não sei exatamente de cada um.
Então, eu agradeço mesmo, fico muito honrado em poder receber você, espero que a gente tenha novas oportunidades aí de interação, gostei muito, realmente, de ter esse tipo de discussão, essa possibilidade de discussão, mesmo sendo quase um diálogo, né? Aliás, foi um diálogo, mas pelo menos com a possibilidade das pessoas terem essa informação chegando até elas, né? E então eu agradeço mesmo e quem sabe, né, numa próxima oportunidade a gente volta a conversar novamente. Bacana. Moacir, então, exatamente, fica à vontade para fechar a gravação e fechar o link também, né, das